Eu quero agradecer a Deus, irmãos, como eu sempre faço. Agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer ao pastor Marcelo Júnior pela oportunidade mais uma vez. Agradecer aos pastores auxiliares, tá? Antecipando também aí o meu agradecimento a toda a igreja pela atenção já direcionada a mim. Eu gosto muito do jeito atualizado como vocês adoram a Deus. Maravilha. Isso é muito bom. Aleluia. Com o passar do tempo, irmãos, eu sempre tenho tido a oportunidade de aprender à medida que eu vou passando em alguns ministérios, pregando a palavra, apresentando algumas palestras. Eu tenho tido a oportunidade de aprender muita coisa boa. Tem muita gente boa por aí. Tem muito ministério forte por aí. E crescendo na unção, ele está incluído nesse grupo seleto de ministérios. Aleluia! Firmes, seguros. Maravilha! E eu disse na última vez que eu estive aqui que isso me desafia. Eu vou, meus irmãos, me ocupar nesta noite com Moisés e os acontecimentos que antecedem a sua missão. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui. Todos nós, queridos, que conhecemos pelo menos um pouco de Antigo Testamento, especificamente a história de Moisés, os irmãos sabem que a segunda metade do tempo em que os hebreus estiveram no Egito foi um período especificamente difícil. A exposição do texto nos primeiros capítulos do livro de Êxodo mostra para nós que Faraó não estava para brincadeira. E esse período de tempo, esse segundo período, estando no Egito, os hebreus sofreram muito. Moisés nasce dentro desse contexto, um contexto especialmente dramático. Ele teve que presenciar, mesmo estando no palácio da filha, no palácio de Faraó, sob a cobertura da filha do rei, Moisés teve que aprender a lidar com a situação que os seus irmãos estavam experimentando. A sua infância, adolescência e a sua mocidade foi dentro do palácio. Ali Moisés, ele se tornou em um grande homem. O texto diz que, estando com seus 40 anos de idade, o homem amadurecido, Moisés sentiu o desejo, uma vontade vinda ao seu coração de ir visitar os seus irmãos. Naturalmente, o que Moisés vai encontrar lá é aquilo que ele sabia de ouvir falar, dos comentários, que era resultado de uma gestão truculenta, massacrante, doentia. Na verdade, Moisés está sendo motivado por uma intenção divina. É claro que esse despertamento, ele vai precisar sofrer uma maturação
que vai acontecer ao longo do tempo. Nessas idas e vindas de Moisés no meio do povo hebreu, Moisés se depara com uma situação que o instiga. Ele vê um egípcio que está maltratando um de seus irmãos, um hebreu. Motivado por sua emoção, Moisés tenta defender o seu irmão e acaba cometendo um homicídio. Os irmãos conhecem essa história. Ele vai voltar para o palácio. No outro dia, Moisés vai voltar para o campo de trabalho dos hebreus, achando que terá a mesma rotina de antes. Ele vai se deparar com dois hebreus em confronto, na tentativa de defender o mais frágil. O opressor vai confrontar Moisés. Quem te constituiu príncipe entre nós? Ou juiz? Pensas fazer comigo como fizeste ontem com o egípcio? Moisés, diante dessa palavra, ele se sente intimidado e chega ao conhecimento de que Faraó está sabendo dessa atitude. 40 anos Moisés está no Egito. Ele terá que sair fugido. Ele vai se instalar na cidade de Midian, no deserto. O tempo vai passar. Moisés tem 3 fases de 40 anos na sua trajetória, em toda a sua vida. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e uma segunda fase no deserto de mais 40, levando o povo para Canaã. Esse segundo período de 40 anos é um período em que Moisés terá a oportunidade de sofrer desenvolvimento natural, de fazer profunda reflexão, e no fim desse tempo, Moisés será confrontado por Deus. O que Moisés está fazendo? Ele está no deserto, ocupado com o rebanho do seu sogro Jétro. 40 anos Moisés está ocupado com isso. Todos os dias, Moisés sai para apacentar, para dar de comer ao rebanho. No final do dia, Moisés retorna para a sua casa. Essa é a rotina de Moisés. Mas essa é uma rotina que Deus condicionou para Moisés. E isso terá um fim. 40 anos Moisés está ali. 40 anos, mais 40 anteriores, é um tempo significativo. Deus fará intervenção nessa segunda fase da vida de Moisés. É interessante que, ao longo do tempo, nós sempre aprendemos algumas lições que Deus nos condiciona a aprender. E, surpreendentemente, quando Deus quer glorificar um de seus filhos, Ele faz com que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito passem antes por extraordinárias provações. Só depois esta pessoa estará pronta para a grande tarefa. Deus usa sempre o tempo para nos condicionar à tarefa que Ele vai nos apresentar. E o desenvolvimento do seu chamado depende da qualificação da sua rotina diária. Se você usar o tempo que Deus lhe condiciona com sabedoria, Deus vai qualificando a sua vida para o chamado que Ele tem para você. 40 anos. Moisés está apacentando o rebanho
E a princípio, dentro desse contexto, Moisés acredita que este é o seu ideal de vida. Ninguém, irmãos, permanece em uma ocupação se esta não é a prioridade de Deus para a vida desta pessoa. Porque uma forma de viver não pode ser boa nem agradável, a não ser que Deus seja o seu autor. Uau! Deus é o autor da nossa rotina. Deus deve ser o autor da nossa trajetória. Uau! E todas as vezes que nós assumimos uma tarefa que não foi constituída por Deus, Deus nos para no caminho. Uau! Tem muita gente assim, andando na estrada errada, assumindo a proposta que não foi apresentada por Deus. Moisés está confortável nessa situação, e Deus vai lhe apresentar algo maior. Ele está lá, apacentando o rebanho. Deus vai atrás de Moisés. Deus vai procurar Moisés. E por que Deus faz isso? Porque Deus vai encontrar em Moisés competências que são valorizadas no mundo espiritual. Uau! Jesus de Nazaré. O texto diz que e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e em suas obras. Moisés tinha competências que chamavam a atenção de Deus. Uau! Boa palavra! Boa palavra! Aleluia, aleluia. Jesus estava em seu ministério. Um pai desesperado chega para ele e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho que está acometido por uma enfermidade e eles não deram conta. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportá-los? Tragam-o aqui. Jesus expulsa aquele demônio. Aquele menino sai com seu pai. Os discípulos, constrangidos, em particular, perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus vai dizer para os discípulos: o problema é o problema de competência. Competências que são valorizadas por Deus no mundo espiritual. O problema de vocês é que a fé de vocês é pequena. E esta casta de demônio só se resolve com oração e jejum. Uau! Jesus, aleluia. Se você decidir entrar no mundo de Deus, você tem que entrar com habilidades e com competências. Senão o diabo passa por cima de você. O diabo conhece a habilidade de um crente que frequenta o altar de Deus. E ele não se intimida com aparência. Ele não se curva diante de voz altiva. Ele não se dobra a sua conta e nem o seu endereço. O diabo, ele rejeita, ele recua diante de alguém que está habilitado por Deus para andar no mundo espiritual. O que isso ensina para nós? E eu quero deixar aqui 3 lições apenas para a gente continuar. Primeiro, você precisa aprimorar-se naquilo que Deus mandou você fazer. Uau! Uau! O que Deus mandou você fazer? Deus tem uma perspectiva positiva a teu respeito. Ele acredita que você fará sacrifícios necessários para se aprimorar para a obra que Ele quer confiar nas tuas mãos. Segundo, aprenda a desligar-se de relacionamentos que não
mantenha o foco, mantenha o comando, esteja do lado de Deus e Deus será com você. Moisés está diante de um grande fenômeno. O que Moisés está vendo? Ele está no sarçal. O anjo de Deus desce naquele lugar sobre um arbusto. Ele se manifesta teofanicamente na condição de uma chama. E aquele arbusto não é consumido pelo fogo. Moisés está maravilhado com aquilo. E o texto diz que virarei-me para lá para ver esta grande visão. Deus vai liberar uma palavra de repreensão para Moisés, para ele manter-se no lugar. Porque Deus está se comportando assim. Porque Deus está repreendendo Moisés, se ele tem a princípio uma postura positiva. Moisés é um cientista, é uma pessoa acostumada ao experimento. 40 anos no Egito, no laboratório, na biblioteca, tornou Moisés uma pessoa fria e calculista. E quando Moisés vê o fenômeno de Deus, ele quer entender. E tem coisas que no mundo de Deus não pode ser interpretado pela razão humana. Deus está limitando Moisés. Deus está colocando Moisés na sua condição. Porque Moisés quer investigar. Moisés quer entender o fenômeno. Moisés quer compreender. Moisés quer matematizar. Moisés quer analisar pela física, pela química. Ele quer compreender os movimentos, os fenômenos, a temperatura. Deus diz: Moisés, não te achegues. Você não sabe quem eu sou. Eu vou me apresentar para você. Eu sou o Deus de teus pais. O que você sabe sobre mim é de ouvir falar, é de história, é de laboratório, é de comentário entre os hebreus. Eu estou me apresentando. Esta é a minha teofania. Eu sou o Deus de teus pais. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés. E quando Deus disse isso para Moisés, Moisés inclina a sua cabeça, porque o texto diz que ele temeu em olhar para Deus. O que Deus está dizendo para Moisés? Quando ele diz: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos homens disciplinados. O que Moisés tinha de conhecimento, ele não tinha de disciplina. 40 anos no deserto, Deus está condicionando Moisés a uma postura de um líder, de alguém que terá que confrontar Faraó, o seu exército e o diabo. Você está entendendo porque você está vivendo essa experiência? Você está entendendo agora porque muitas vezes você não compreende os movimentos que estão em sua volta? Você compreende então porque tem certas coisas que você não consegue administrar? Isso é Deus. Deus, 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 Deus. Mas não é o Deus da literatura, não é o Deus da história acadêmica, é o Deus de teus pais. Fenômenos. Moisés está diante de um grande fenômeno. Toda vez que Deus chama alguém, essa pessoa sofrerá fenômenos, que eu chamo de fenômenos de abertura dos sentidos. Fenômenos de abertura dos sentidos. Quando Deus chama alguém, Deus abre os olhos, Deus abre os ouvidos, Deus abre a mente e Deus abre o coração. Ele abre os olhos para a pessoa ver o que ele está mostrando. Deus abre o ouvido para a pessoa ouvir o que Deus está dizendo. Deus abre a mente
para a pessoa entender o que Deus está fazendo. Deus abre o coração para a pessoa aceitar o campo que Ele vai te enviar. Meu Deus! Meu Deus! Isso é a mão de Deus. É fenômenos de Deus. Uma das manifestações do chamamento divino é a experiência de que Deus evidentemente está pavimentando o caminho que leva à missão. Muito forte isso. Quando Deus te chama, é responsabilidade dele pavimentar o caminho. É Deus que pavimenta o caminho. É Deus que arranca as pedras do caminho. É Deus que condiciona a sua tarefa. É Deus que possibilita a realização. É Deus que faz acontecer. A sua tarefa, a minha tarefa, é se colocar no altar, é se condicionar, é fazer a interpretação do que Deus diz e se posicionar. É verdade, é verdade, é verdade. Deus vai na frente e vai abrindo o caminho. Deus vai na frente e vai abrindo o caminho. Olha para seu irmão e diga isso para ele. Deus vai na frente e vai abrindo o caminho. Ele vai na frente. Talvez você está refletindo sobre isso, sobre o que Deus falou, e você está pensando: Deus, eu estou tão limitado às minhas circunstâncias. Deus vai na frente. Eita, Jesus, aleluia. Moisés, ele está experimentando o tempo dentro do tempo. É aquilo que a gente chama teologicamente de kairos. O tempo certo ou o tempo de Deus. Isso, por mais simples que seja na literatura, é extremamente complexo na prática. Olha aí, A maioria das nossas reclamações é sobre o tempo de Deus sobre nós. é verdade, é verdade, é verdade. Todas as nossas limitações, geralmente, elas estão associadas a algo que Deus disse, mas que ainda não aconteceram. É verdade, é verdade. Isso é o tempo. E não é o tempo da física. E não é o tempo da quântica. E não é o tempo da matemática. E não é o tempo da universidade. É o tempo de Deus. É a medida de Deus. O cronograma de Deus. E isso foge da nossa capacidade de compreensão. É verdade, é verdade. Estando dentro de um tempo condicionado, Moisés, através das suas experiências, transmite lições para nós. O que nós aprendemos com esse contexto da vida de Moisés? Que tipo de lição passa para a nossa vida prática? Primeiro, é paradoxalmente possível estar na vontade de Deus em um lugar que a princípio Ele não tenha mandado você ir. Ih, Jesus, olha aí. É isso aí. Isso aqui não é filosofia não, irmão. Isso aqui é Bíblia. É paradoxalmente possível estar na vontade de Deus em um lugar que a princípio Ele não mandou você ir. Deus não mandou Moisés ir para o deserto, mas a vontade de Deus estava ali. Tem coisas que a gente não compreende, porque nem tudo Deus dá satisfação. É verdade, é verdade. Nem tudo Deus se adianta para esclarecer. Tem coisas que Deus simplesmente nos envolve. Tem coisas simplesmente, quando a gente resiste aí, Deus traz a situação a nós. Agora, a gente sempre é colocado em um lugar onde dentro do conto da vontade de Deus é a vontade dele para a nossa vida. É paradoxalmente possível. Segunda lição na experiência de Moisés para nós: o comum pode ocultar o extraordinário.
O comum pode ocultar o extraordinário. Jesus deu uma ordem para os discípulos: atravesse o mar, entre no barco. Era tão comum fazer isto que o texto diz que tinha outros barquinhos que acompanhavam o barco de Jesus. Era comum, mas o que eles não esperavam é uma grande tempestade naquele mar. Apacentar as ovelhas de seu sogro era algo extremamente comum, mas o comum estava ocultando o extraordinário. Tem coisas na sua vida que tem aparência de rotina. Tem coisas na sua vida que tem aparência de mesmice. Tem coisas na sua vida que são comparadas a outras, parece ser tarefa pequena. Isso tem aparência de comum, está ocultando o extraordinário. Deus está condicionando um lugar, um endereço, um estado, um país. Deus está condicionando o campo para a sua atuação. Não despreze as coisas pequenas. É, Deus. Tem coisas que parecem, irmãos, que não vai dar em lugar nenhum. É verdade. Tem coisas que parecem que não vai te promover nunca. Deus está trabalhando em um espaço ou dentro de um tema que os mais arrogantes não se interessam, não se apresentam para estar, porque aparentemente é comum, mas por trás do comum está o poder de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus, o tempo de Deus, te preparando para algo maior. É de Deus. O que a experiência de Moisés ensina para nós? Terceira lição: só o tempo habilita alguém para gerenciar uma promessa feita por Deus. É de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Davi estava diante do gigante Golias, Golias o confronta intensivamente, e Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Só o tempo pode habilitar uma pessoa para gerenciar algo que Deus disse que vai colocar na sua mão. Você está entendendo isso? E os modos de Deus se comportar para habilitar as nossas mãos são extremamente extraordinários. Foge do nosso domínio, da nossa dinâmica, da nossa gestão, da nossa compreensão. Modos que a princípio não são comuns na nossa rotina. É, Deus. O que Deus está dizendo para nós é que existem acontecimentos que antecedem a missão de Deus para a tua vida. Meu Deus. Jesus. Você está aqui dentro de um tempo, dentro de um preparo de Deus para você. E isso é extremamente conflitante. Dificilmente você encontrará uma pessoa que anda numa concordância total com o que Deus está falando, ou com o que Deus está fazendo. É verdade. É natural que os ajustes de Deus em nossa vida nos traga incômodo. E manter-se no altar em tempos de crise é extremamente desconfortável. É verdade. Se você me disser: pastor, se o senhor soubesse o porquê eu não passo tempo no altar, o senhor não sabe. A minha situação é extremamente difícil. Isso não é novidade. Manter-se no altar em tempo de crise é extremamente desconfortável mesmo. Ou se é. No altar você sente dor quando você está dentro de um limite que Deus estabeleceu para você. No altar você se sente desconfortável dentro de um limite que Deus estabeleceu para você. Esse é um tempo dentro do tempo. E você precisa aprender a lidar com isso. É, Deus. Fazer cara feia, birra, ameaçar Deus, ameaçar a igreja, o sistema da igreja. Isso não funciona. É verdade. Você tem que se ajustar à medida de Deus. É lindo, hein? Mesmo que o seu psicólogo diga que não, você tem que ter outra atitude diante dessa crise. Deus está lhe dizendo:
medida. Se ajuste a minha medida. Eu vou resolver isso. Mas é na minha medida. É no meu peso. É do meu jeito. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus está te chamando aqui esta noite. Aleluia. É Deus está dizendo para você que Ele está nesse negócio. aleluia, aleluia, aleluia. E eu gostaria de saber, se o pastor me permitir, de fazer o convite. Por favor. E eu gostaria de saber dentre nós, irmãos, alguém que gostaria de voltar para a casa do Pai, voltar ao lugar de origem. Talvez por conta de circunstâncias das mais difíceis possíveis, você se afastou. Mas hoje você está no monte de Deus. E se tem algo que Moisés se equivocou na tentativa de fugir de Deus, é para o monte onde Deus era dono. O monte que levava o seu nome. Monte Horebe, o monte de Deus. E às vezes nós pensamos que estamos fugindo de Deus, quando na verdade nós estamos no endereço que Ele planejou para nós. Vou fugir, vou sair, não vou procurar. É aí que Deus te quer. É verdade. Paradoxalmente, mas é possível. Você está exatamente onde Deus quer. E este lugar é o lugar de Deus para você. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tornar-se membro desta igreja? Caminhar junto com este ministério? Oh, meu Deus. Do meu lado direito tem alguém que quer voltar para Jesus? Do meu lado, aqui no meio, tem alguém para Jesus que quer voltar? Isso não lhe trará nenhum constrangimento. Alguém do meu lado esquerdo que quer voltar para Jesus? E este é um momento muito especial para a sua vida. Retornar ao centro da vontade de Deus. Uma das coisas mais lindas que alguém pode fazer nesta vida é regressar. E todo